Hoje vou ensinar como joga Segredos e Ameaças, um jogo da ideia Jogos Pedagógicos que ensina o jogador a pedir ajuda quando necessário. Esse jogo é composto por um livro de regras, um dado especial, marcadores de pontos, cartas de ameaça, cartas de aliados e cartas de coisas boas. As ameaças representam medos, como a mentira e a raiva. Os aliados representam pessoas que podem nos ajudar, como uma amiga ou um policial, e as coisas boas auxiliam os aliados. Esse jogo tem a forma de um combate, então cada personagem possui pontos diferentes. Cada jogada é realizada em 3 fases. A fase de preparação, a fase de ameaça e a fase de proteção. Na fase de preparação, cada jogador deve ter 6 cartas nas mãos. Caso tenha menos, deve comprar entre o baralho de aliados e coisas boas. Na fase de ameaça, o jogador deve rolar o dado e retirar a quantidade de cartas indicadas do monte de aliados. Na fase de proteção, o jogador deve escolher uma carta de aliados para o combate e quantas quiser de coisas boas. Nesse caso, vou escolher o irmão e uma carta de segredo. Agora é a hora do combate. O jogador deve comparar a quantidade de pontos das ameaças e a quantidade de pontos dos aliados. Nesse caso, as ameaças possuem 4 e eu possuo 3. Mas eu posso contar um segredo para eliminar uma ameaça. Por exemplo, eu acreditei em Papai Noel até os 12 anos de idade. Agora eu vejo os outros pontos. Tenho 2 contra 3 do meu irmão. Então eu ganho sozinha esse combate. Se por acaso eu tivesse mais uma ameaça com pontuação alta, eu teria que pedir ajuda aos outros jogadores para ganhar esse combate. Os outros jogadores podem me ajudar com mais uma carta de aliado ou quantas quiser de coisas boas. Se mesmo assim os pontos não forem suficientes, então os pontos irão para a pontuação das ameaças. Se o jogo for ganho coletivamente, então os pontos irão para a contagem de pontos coletivos. Nesse caso, eu posso contar então um segredo para derrotar o bicho-papão. A professora tem pontos suficiente para derrotar o zumbi. E o irmão ainda tem pontos para derrotar os outros 2 zumbis. Então, os pontos devem ir para o monte coletivo. As outras cartas devem ir para o monte de descarte. Simulando mais uma rodada, então, a fase de preparação, eu só tenho 4 cartas. Vou comprar mais 2. Na fase de ameaça, eu rolo o dado e retiro a quantidade de ameaças indicada. Na fase de proteção, devo escolher um aliado e quantas coisas boas quiser. Essa carta me dá mais 1 de força. Eu tenho 3 pontos no total, com mais 1, 4. Essas 2 cartas me permitem derrotar essas 2 ameaças, mas ainda não consigo ganhar sozinho. Então, vou pedir ajuda a outros jogadores. Nesse caso, com a ajuda de outros jogadores, eu consigo derrotar as ameaças com essa carta. E novamente, os pontos vão para a contagem coletiva. O jogo acaba quando todas as cartas de ameaças forem jogadas. Então, os jogadores devem comparar a quantidade de pontos individuais, coletivas e de ameaças. No final, irão perceber que normalmente pedir ajuda é mais vantajoso para derrotar as ameaças do que ficar sozinho. Vou mostrar algumas cartas e ícones que fazem toda a diferença no jogo de segredos e ameaças. A carta segredo é muito especial, pois permite que o jogador, contando um segredo, derrote qualquer ameaça, não importa sua força. Algumas cartas possuem ícone de mentiroso.
que impede que eu conte um segredo para derrotá-lo, a não ser que eu use essa carta especial que tira o efeito de mentiroso da carta. Outras ameaças possuem o ícone de assustador. Esse ícone impede que alguns aliados que tenham o ícone de medroso entrem no jogo enquanto eles estiverem na mesa. Existem também alguns falsos amigos. Por exemplo, você pega esse aliado, mas na verdade ele está disfarçado e na verdade é uma ameaça. Ela pode ser identificada por essa borda cinza. Caso você retire uma carta de aliado que na verdade é uma ameaça, ela deve ser colocada junto às ameaças. Há também aquelas ameaças que na verdade são aliados e podem ser identificados pela borda azul. Nesse caso você retire uma ameaça que é um aliado, ela deve ser colocada junto aos aliados.